Olá, pessoal. Outra obra que a gente vai falar agora, que faz parte da parte de conhecimentos específicos, né? É A Imagem no Ensino da Arte, da Ana May Barbosa, de 2012, tá? Qual que é o objetivo dessa obra, né? Ana May Barbosa discute a importância da imagem no processo do ensino da arte, propondo uma abordagem que rompe com métodos tradicionais e valoriza a alfabetização cultural. A obra apresenta a proposta triangular que vai articular três eixos, né? Isso é importante. Fazer artístico, a leitura da obra de arte e a contextualização histórica e cultural. Então, ela vai tratar dessa ideia da produção, né, dentro das aulas de arte, né, da interpretação de uma obra de arte, né, quer seja, né, uma, uma pintura, uma escultura, e também a ideia de contextualizar historicamente, culturalmente, uma obra, né? Saber em que momento artístico ela foi produzida, quais fatores externos influenciaram aquela produção artística, tá? Essa metodologia busca fornecer espectadores críticos capazes de compreender os códigos da arte e sua relação com a sociedade, tá? No primeiro tópico, ela vai fazer uma crítica ao ensino tradicional, né? Como a maioria dessas obras que a gente está vendo aqui, né? Ela diz que o ensino da arte era visto como mera atividade manual e recreativa. Então, nas aulas de educação artísticas que existiam, né, antigamente, né, educação artística, em que o aluno, a criança lá, produzia apenas desenhos, pinturas, né? Então, era como se fosse uma atividade artesanal, manual, muitas vezes até recreativa. E Barbosa defende que a arte deve ser entendida como linguagem e cultura, não apenas como uma expressão individual, tá? Então, ela diz que o ensino da arte ele deve abranger, né, muito mais do que meramente uma produção ali dentro da aula, né, em questão. Ela traz uma proposta triangular, né? Como eu falei no começo, fazer artístico, que seria a prática criativa do aluno, dando essa liberdade criativa para o aluno, dando essa liberdade poética dentro da formação artística. A leitura da imagem, então, fazer uma análise estética e crítica da obra, entender, né, que arte não é só o belo, a arte ela vai trazer sensações, emoções, a arte ela vai provocar, a ideia da arte realmente é fazer essa provocação, né? E contextualização, a relação da obra com o seu tempo, sociedade e cultura. Então, por que que aquela obra foi feita daquela forma? Qual que foi a intenção do artista ao fazer aquela escultura, ao pintar aquele quadro, né? O que que ele quis dizer, o que que ele estava vivendo, em que tempo ele vivia, né? Essa abordagem ela vai promover uma educação libertadora, conectando a arte à cidadania e fazendo também com que a criança, que o aluno tenha uma visão mais crítica. No tópico 3, ela fala sobre alfabetização cultural. O que que é isso? Ela defende que a arte contribui para a formação crítica e para a compreensão dos códigos visuais. A leitura da imagem é essencial para entender o mundo contemporâneo marcado pela cultura visual. Então, ela vai tratar dessa ideia de que a arte ela é cultura, que a gente precisa entender todos os processos culturais que estão à nossa volta, né? Entender a participação histórica nessa cultura, a participação de movimentos religiosos, a participação, né, de todos os setores da sociedade ali que contribuem, de certa forma, para a formação da arte, né, fazendo com que a gente tenha uma criticidade maior ao observar uma obra de arte. Ela traz aqui algumas influências e referências, tá? Que a gente vai detalhar aqui. A primeira, né,
que ela traz essa metodologia, né, que é a DBAE, que é Disciplina Baseada na Arte e Educação. É uma metodologia norte-americana dos anos 80 que propõe o ensino da arte baseado em 4 disciplinas, né? A produção artística, o fazer a arte, colocar a mão na massa ali, a história da arte, a crítica da arte e a estética, né? O entender da estética ali, também com a base crítica. O objetivo é dar à arte um status mais acadêmico, estruturando-a como área do conhecimento, não apenas como uma prática manual, que por muito tempo a gente viu nas salas de aulas, né? E por que que Ana Mai dialoga com isso, né? Ela adapta essa ideia para a realidade brasileira, criando a proposta triangular, que simplifica e contextualiza os princípios do DBAE, tornando-os mais acessíveis e aplicáveis à educação básica. Uma outra referência que ela traz dentro do livro dela, né, é o de Feldman, que ele é um teórico da arte que desenvolveu o método da crítica estética, baseado em 4 etapas. Primeiro, a descrição, que é aquilo que a gente vê, a análise, como os elementos se organizam, a interpretação, o que significa, e o julgamento, qual o valor daquilo. Então, ao pegar uma obra de arte, né, existe esse processo, né, de análise ali, né, esse processo que vai envolver esses 4 pontos, né, descrever o que a gente está vendo, né, fazer uma análise ali com os elementos, como eles vão se organizar, como que essa arte foi composta, né, uma interpretação, né, o que o artista quis mostrar com aquilo dentro dos contextos históricos, culturais, né, e um julgamento, né, que isso causou para mim? Qual o estranhamento que isso causou ao analisar essa obra, né? Ana Mai incorpora essa abordagem para ensinar leitura de imagem, ajudando alunos a desenvolverem um olhar mais crítico dentro da percepção artística, tá? Ela também vai trazer, né, as experiências dela, né, dentro dessa formação, dessa nova concepção do ensino da arte, né, que ela viveu no Museu de Arte Contemporânea da USP, né, que foi um espaço, né, onde ela aplicou as suas ideias. Ela promoveu projetos de educação museal, aproximando alunos da arte contemporânea e mostrando que a escola pode dialogar com instituições culturais. Essas experiências reforçam a importância da contextualização e da interação com obras reais, certo? Seguindo os tópicos do livro, né? Ela vai falar sobre a função social da arte, tá? Ela coloca que a arte é vista como um instrumento de inclusão e transformação social, que vai contribuir para o desenvolvimento cognitivo, psicomotor e comunicativo da criança. Ana Mai defende que a arte não é apenas estética ou técnica, mas pode ser um instrumento de transformação social. Isso significa que o ensino da arte deve contribuir para a formação crítica do indivíduo e para a construção de uma sociedade que seja mais democrática e mais inclusiva, né? E por que isso é social? Porque a arte expressa culturas, identidades e valores, permitindo que diferentes grupos se reconheçam e dialoguem, promovendo a inclusão, pois dá voz a sujeitos que historicamente são marginalizados, né? Então, por exemplo, quando a gente coloca como no mesmo patamar artístico ali, né, um grafite, né? Quando a gente coloca uma arte de rua, quando a gente coloca, né, uma construção artística vindo, né, de, de culturas mais ancestrais, africanas, né? Então tudo isso faz com que a arte se torne, né, com o estudo da arte, com a aplicação da arte dentro da sala de aula, se torne mais social, né? Porque vai gerar reflexão com base naquilo.
Ela estimula a participação cidadã, já que a compreensão da linguagem visual ajuda a interpretar mensagens sociais e midiáticas, né? E aqui ela vai trazer algumas contribuições para o desenvolvimento humano, tá? Primeiro, cognitivo, desenvolve pensamento crítico, criatividade, capacidade de análise. É meio que óbvio, né? Então, quando a criança ali, ela faz a observação de uma obra de arte, ela vai ter esse elemento dentro da análise cognitiva e ajuda a compreender símbolos e códigos visuais presentes na sociedade, através dos processos culturais e históricos, né? Outra contribuição, psicomotora, trabalha com coordenação motora, fina e habilidades manuais, favorece a expressão corporal e gestual dentro dos processos motores aí da produção artística, né? Então, o do desenvolvimento de uma coreografia ou desenvolvimento da produção ali mesmo de um desenho, de uma escultura. Comunicativo. A arte é uma linguagem universal, permitindo comunicação além da palavra. Facilita a expressão de emoções, ideias e narrativas pessoais. E um exemplo mais prático para a gente entender aqui, tá? Projetos de arte em escolas públicas podem reduzir desigualdades culturais, oferecendo acesso à produção artística, porque na escola onde a criança ali, o jovem, ele vai ter um acesso mais facilitado disso. Fortalecer a identidade local, valorizando tradições, expressões comunitárias, né? Então, quando trazer essa associação da arte dentro, né, da identidade local, ali do local onde, né, o jovem, a criança vive, vai fortalecer, né, ainda mais a expressão dela, e ela acaba se entendendo como parte, né, de um mundo, né? Então isso também é uma forma de inclusão. E criar espaços de diálogo onde diferentes culturas se encontram. E a mensagem central, né, desse livro é: a obra defende que o ensino da arte deve ir além da técnica, promovendo leitura crítica da imagem, produção artística significativa e contextualização cultural, formando cidadãos capazes de interpretar e transformar a realidade. Ok? Essa foi mais uma obra.